Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, estamos começando uma aula muito especial, mas muito especial mesmo, sobre vinhos de altitude no mundo. Tem várias regiões do mundo aonde a altitude faz com que o contexto de terroir fique muito especial e gere uvas com qualidade extremamente alta e vinhos amplamente complexos e saborosos. E a altitude é a responsável, ou a principal responsável, por termos vinhos com essas características. Em todos os lugares do mundo, a resposta é não. Tem áreas que são um pouco mais baixas. Mas, por exemplo, se nós falarmos da Argentina, os principais vinhos argentinos vêm de altitude, vêm de áreas mais altas. Se a gente falar do Brasil hoje, a maior parte da produção de vinho nacional vem de altitude. Serra Gaúcha, uma boa parte hoje do Planalto Catarinense, áreas com altitude, campos de cima da serra. Mas por que a altitude ela é tão especial? Por que ela gera produtos tão únicos, tão destacados? Vamos entender um pouquinho. Hoje, a gente pode tranquilamente dizer que a altitude é responsável por alguns dos melhores vinhos do mundo. Ah, Marcelo, mas só os melhores? Não, alguns dos. Olhem essa imagem que a gente está vendo aqui, as maravilhosas montanhas do Priorat, lá na Galícia, lá na Catalunha, na Espanha, né, lá no nordeste da Espanha, e que tem alguns dos vinhos mais valorizados do mundo. Bom, vou dar um exemplo. O vinho mais caro da Espanha hoje se chama L'Ermita. L'Ermita é um projeto aqui do Priorat, feito por um produtor chamado Álvaro Palacios, e que é um vinho caríssimo, está sempre ali disputando com Pingus, o vinho mais caro médio da Espanha. Então estamos falando aí na faixa de 1.300, 1.400 euros o vinho quando vai para o mercado. Novo, jovem, poucas garrafas, super limitado, vem aqui dessas colinas do Priorat. E olha que lindas essas colinas. Quer dizer, aqui a gente não está mais nem falando de colinas, nós estamos falando de montanhas. Não são mais morros aqui, já são literalmente montanhas. Tem algumas áreas de montanha e algumas áreas de morros. Aliás, eu quero começar a falar de altitude exatamente esclarecendo o que é uma grande dúvida entre os estudantes de vinho. Qual é o termo adequado para falar de altitude? Ah, mas eu sei que tem montanha, tem morro, tem colina, tem serra, tem cordilheira, mas o que significa esses termos? Eu sei que tem lá a Cordilheira dos Andes, tem a Serra Gaúcha, tem... Então, vamos começar a falar de altitude de uma forma mais organizada. Vamos entender esses termos que é fundamental para a gente se entender. Começando com os dois básicos. O termo que a gente pode dizer que é monte ou colina, na verdade, 4 palavras que significam a mesma coisa. Monte, morro, colina e cerro. Então, monte, morro, colina e cerro significam a mesma coisa. Mesma coisa. O que isso significa? Significa uma elevação natural do terreno. E essas definições aqui, elas são as definições oficiais no Brasil, que são catalogadas pelo IBGE. Então, quando eu falo o termo morro, ou quando eu falo o termo colina, ou quando eu falo o termo monte, ou até mesmo cerro, né, eu falo, por exemplo, na campanha gaúcha, a gente tem o Cerro do Chapéu, famosíssima área, né, que a gente vê que é um morro
bem famoso, bem destacado. Então, esses termos, e eu vou chamar normalmente ou de monte ou de colina, são elevações naturais, como a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem. Essa primeira imagem aqui é uma imagem da Toscana com as colinas da Toscana, que eu poderia chamar de os montes da Toscana. São elevações naturais de terra até 300 metros de altitude aproximadamente. Então, essas ondulações do nível do mar até 300 metros de altitude, a gente pode chamar de colina ou de monte. Esses são os dois termos que eu mais uso. Mas a gente já sabe agora que monte, morro, colina ou cerro são sinônimos. A Itália usa muito a expressão colina, né? Colle. A área colinária, né? Ou seja, áreas de colina, como é o caso da Toscana. O Brasil usa muito o termo monte, né? Ah, o monte, ou morro de alguma coisa, morro de alguma coisa. Já o termo montanha é também para elevações naturais de terra, do relevo, do terreno, mas acima de 300 metros de altitude. Ou seja, quando passa de 300 metros, a gente já pode chamar de montanha. Como é o caso aqui embaixo do Piemonte. Aliás, eu peguei duas áreas da Itália porque são bem famosas, né? As duas regiões talvez mais famosas da Itália. Piemonte, Toscana, para vinhos principalmente. E a gente vê que na Toscana, que é a foto superior, são relevos ondulados, lindos, mas um pouco mais baixos. Enquanto aqui no Piemonte já é cadeias de montanha com maiores altitudes. Inclusive os vinhedos de Barolo e de Barbaresco chegam aí aos 500 metros de altitude. E aí, se a gente vê ao fundo os Alpes, estão contornando aqui com neve, inclusive, aí a gente está falando de altitudes que passam aí dos 1.000, 1.500 metros de altitude e vão embora. Então, olha que interessante. Então, montanhas são essas áreas de maior altitude. Ah, Marcelo, mas a gente tem vinhedos em montanha? Tem muitos. Muitos vinhedos em montanha. Aliás, se a gente pegar essa referência, eu vou até pegar um exemplo aqui legal para a gente comparar. Então, olha só, o que a gente está falando aqui? Vou pegar aqui a Itália. Aquela foto, que é a primeira foto, que a gente já volta para ver ela, é da Toscana, que é essa parte central aqui da Itália. Percebam que nesse mapa de relevo da Itália, quanto mais escuro, mais a altitude se tem. Quanto mais verdinho, mais baixo é. Então, se a gente olhar a Toscana, a gente está vendo que tem um amarelinho aqui, mas não chega a ser marronzinho. Então, aqui a gente está falando de áreas que estão aí na faixa dos 200, 250 metros, e até tem algumas áreas que vão se formar cadeias de montanha, como o Monte Amiata, que por mais que se chama de monte, é uma montanha, né? A Itália chama de monte, mas é uma montanha, que chega aí aos 1.400 metros de altitude, que é a área, por exemplo, onde está Brunello de Montalcino. Se a gente comparar o vinho Brunello de Montalcino com o vinho Chianti, mesmo o Chianti clássico, o Chianti está numa área um pouco mais baixa, faz vinhos, mesmo com a Sangiovese, a uva, diferente dos vinhos de Brunello. Altitudes diferentes aqui na Toscana. Quando a gente vai para o Piemonte, onde é que está o Piemonte? O Piemonte está aqui, ó, no noroeste da Itália, bem aqui, ó. Vou botar aqui, peraí. Vou fazer com esse dedo que é melhor. Não, com esse. Aqui, ó. Bem aqui, ó. E percebam que no norte, no oeste, no sul do Piemonte como um todo, ó, é bem mais alto, tem bem mais altitude. No Piemonte, aliás, o nome já está dizendo, é Piemonte, ao pé da montanha. Em dialeto piemontês, ao pé da montanha, Piemonte. Aqui são áreas bem mais altas. E o perfil do vinho vai mudar completamente. Essas influências, eu não estou dizendo que é melhor nem que é pior, são diferentes. E é por isso que a gente estuda vinho. Se a gente pegar a Itália como um todo, ao norte da Itália, bem mais montanhoso, tem uma cadeia central de montanhas em toda a parte central da Itália, vocês estão vendo, chamada Apeninos. Mas a gente vai ver principalmente aqui a costa leste italiana, do Mar Adriático, são áreas um pouquinho mais baixas. Enquanto se a gente olhar aqui a costa oeste, que é do Tirreno,
O Tirreno já é um mar bem mais que pega a costa do Tirreno, não é costa, são normalmente penhascos. Podem ver que é bem mais, tem bem mais altitude. E se a gente olhar a Itália no extremo norte, ó, cadeias montanhosas bem altas. Alpes. Então a gente vai cozinhar a fronteira ali, né, dos Alpes suíços, as Dolomitas, que são os Alpes austríacos. Simplesmente espetaculares. Agora, por que a gente fala sobre isso? Para que a gente consiga entender que essas influências vão ser preponderantes para diferentes perfis de vinho. Vinhos diferentes, estilos diferentes. Então, colina e monte são sinônimos. Até 300 metros de altitude. Montanha acima de 300 metros de altitude. Ah, Marcelo, mas até onde pode chegar a altitude de uma montanha? Pode chegar a mais de 6.000 metros, como é o caso do Aconcagua, como é o caso aqui que a gente vai ter na Cordilheira dos Andes. A gente pode chegar a mais de 8.000 metros de altitude, como é o caso do famoso Everest. Então, montanha vai a altitudes muito, muito altas. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Olhando aquele mapa anterior, a gente via que a Itália, como um todo, no norte é mais montanhoso. Na parte central é mais colinar, colinas, enquanto o sul da Itália é um pouco mais baixo. Olhando esse mapa aqui, esse mapa já mostra a incidência de calor e radiação. Percebam o seguinte. Percebam que o norte da Itália é bem mais frio. Por que é mais frio? 2 motivos. 1, porque está mais para o norte, no hemisfério norte. E 2, porque tem mais altitude. Então, normalmente, mais altitude vão fazer que as áreas fiquem um pouco mais frias. Enquanto na Itália Central tem um pouco menos de altitude, e a gente também está indo um pouquinho mais para o sul, então começa a ficar com um pouco mais de calor. E conforme a gente vai vindo para o extremo sul da Itália, a gente vai tendo áreas muito quentes. E isso vai fazer mudar muito o perfil de vinho. Os vinhos mais para o norte, principalmente os vinhos de maior altitude na Itália, são vinhos normalmente que têm estrutura tânica mais marcada. São vinhos que têm mais frescor, mais acidez e aromas de frutas mais frescas. Enquanto vinhos na Itália de menor altitude normalmente vão ter vinhos com um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. Caráter muitas vezes de notas de sobrematuração. Vão ter um pouco menos de acidez e vão ter vinhos mais volumosos em boca. Normalmente a estrutura tânica dessas áreas mais baixas na Itália é um tanino um pouco mais macio, enquanto os taninos de áreas mais altas, de maior altitude, são taninos um pouco mais marcados. E aqui de novo a observação. Qual que é melhor e qual que é pior? Não dá para a gente dizer. Eles são diferentes. Tem vinhos incríveis de altitude, tem vinhos incríveis de áreas mais baixas. Assim como o contrário também acontece. Nas duas ou nos dois perfis de terroir, vinhos nem tão interessantes. Então não é a altitude que é responsável por vinhos de maior ou melhor qualidade. Agora a altitude pode favorecer ou desfavorecer esses perfis. Tá, mas quando a gente fala, por exemplo, de serra, ou quando a gente fala de cordilheira, ou quando a gente... O que isso significa? Então, serra e cordilheira nada mais é do que um conjunto de montanhas. Então, quando você tem muitas montanhas próximas e começa a ter um contexto de relevo muito mais alto e ondulado, ou seja, aumenta a montanha, daqui a pouco diminui um pouco, mais montanha e mais montanha. Então, esse conjunto de muitas montanhas, a gente já começa a definir como serra. Querem um exemplo? A Serra Gaúcha. Lembra que a gente falou que montanhas são áreas acima de 300 metros de altitude? Isso pela definição do IBGE. A Serra Gaúcha são áreas que ficam acima de 350, chegando aí a 900 metros de altitude. Então a Serra Gaúcha, que é uma área extensa, que envolve vários e vários municípios,
é uma área grande e de bastante destaque para vinho. E tem um perfil de vinho muito peculiar. Quanto maior a altitude, diferentes perfis. Então, serra é um conjunto de montanhas próximas e que formam um relevo muito peculiar. Se a gente olhar aqui, ó, essa imagem, a gente vai ver o que é aqui. É a imagem do Vale dos Vinhedos, fica na Serra Gaúcha, e que aqui a gente está falando de altitudes aí na faixa de 500 metros, né? 600 metros de altitude. Olha que a gente vê essas ondulações bem mais altas, né? Acompanhando todo o contexto da geografia local. E mais um termo importante para altitude, que é o termo cordilheira. O que é uma cordilheira? Uma cordilheira é uma conjunção, ou seja, um agrupamento próximo de muitas e muitas serras. Ah, Marcelo, mas como assim? É isso. Vamos pensar a Cordilheira dos Andes. A gente já vai dar uma olhada. Cordilheira dos Andes, que faz exatamente a divisa, a fronteira entre Chile e Argentina, são cadeias muito montanhosas, são agrupamentos de muitas cadeias montanhosas com mais de 4.000 quilômetros, se a gente pegar de norte a sul, e que vai ter diferentes relevos e vai juntar muitos conjuntos de serra. Então, cordilheiras são áreas muito amplas, muito grandes, com um grande conjunto de montanhas. Serra já começa a ser um conjunto menor de várias montanhas. Quando se tem muitas terras, cria-se o conceito de cordilheira. A gente olhando um pouquinho mais, aqui, por exemplo, a Serra Gaúcha, essa área aqui chamada Vale dos Vinhedos, que é uma área, inclusive, com denominação de origem. Então, a gente tem aqui no Vale dos Vinhedos uma área classificada, aliás, 2 áreas classificadas com indicação geográfica aqui no Brasil, que foram as primeiras, inclusive. A primeira indicação geográfica de vinhos no Brasil foi aqui, IP Vale dos Vinhedos, ou seja, indicação de procedência Vale dos Vinhedos, e 10 anos depois saiu a DO Vale dos Vinhedos. Por que eles solicitaram uma indicação geográfica e depois uma segunda indicação geográfica para classificar como DO, denominação de origem? Porque era a peculiaridade, é ainda, né? A peculiaridade de características que tornam os vinhos elaborados de uvas daquele local algo único. Dentre essas características, por exemplo, a DO Vale dos Vinhedos, ela diz que os vinhedos têm que estar acima de 400 metros de altitude. E aí, quanto mais para o norte ali do Vale dos Vinhedos, né, da Serra Gaúcha, de modo geral, a gente vai tendo mais altitudes. Então, as áreas da DO Vale dos Vinhedos permitidas para produzir uvas, essas uvas serem usadas para vinhos da denominação de origem Vale dos Vinhedos, tem que seguir esse critério. Uma área demarcada com altitudes mínimas acima de 400 metros. Por quê? Porque vão ter características peculiares nos vinhos. E aí aqui a gente vai ter, por exemplo, uma uva tinta que se adaptou muito bem, chamada Merlot, uma uva branca que se adaptou muito bem, chamada Chardonnay, e também vamos ter espumantes. E aí espumantes cortes a partir de Chardonnay, Pinot Noir. E aí outras uvas podem entrar aí tanto no corte de vinhos tintos, corte de vinhos brancos, quanto nos espumantes. Mas essas uvas são as protagonistas. Ou seja, a denominação está dizendo, olha, tem que ter determinada altitude para classificar. Por quê? Porque a altitude muda o contexto de terroir local. Muda de forma positiva, negativa? Não, muda. Primeira coisa, muda. E olha que lindo a gente olhar essa foto. Essa foto eu gosto de usar muito nas aulas, que é a foto que envolve uma das áreas principais do Vale dos Vinhedos, que é exatamente aqui nos lotes 41 e 43, que faz inclusive o vinho famoso da Miot, né? O lote 43, que é esse lote aqui. Do lado aqui o lote 41, na frente do Spa do Vinho. E é uma foto do Spa do Vinho de frente com a Miot, aqui é a estrada principal do Vale dos Vinhedos, cercado de, literalmente, vinhas, vinhedos,
Mas olha como a gente está num local muito ondulado. Aqui a gente tem altitude, então aqui a gente já está em cadeias de montanha, como agrupa muitas montanhas, a gente já chama de serra. Mas para entender um pouco desse fator altitude, é legal a gente dar uma olhada no contexto de terroir. Por que contexto de terroir? Porque a altitude ela faz parte desse contexto. Tá, mas vamos definir terroir. Então, terroir é a soma de fatores geográficos e humanos que tornam um local único. Ah, Marcelo, mas eu ouvi falar que terroir não envolve fatores humanos. Bom, eu estava agora numa aula lá na Provine, na Alemanha, com um importante Master of Wine, Pedro Ballesteros. E ele estava explicando sobre Rioja. E ele é um dos maiores especialistas em Rioja no mundo, um Master of Wine, que é um título bastante importante, são pessoas que estudam muito, grandes destaques no mundo dos vinhos, grandes profissionais. E o Pedro Ballesteros está falando, olha, Rioja é super importante todos os contextos geográficos que formam a região Rioja e a denominação Rioja. Agora, é fundamental para o estilo de vinho de Rioja a mão humana. O uso da madeira, o momento da colheita, as técnicas de vinificação, se vai vinificar em inox, se vai vinificar em madeira, quanto tempo vai deixar o vinho depois fazendo o processo de amadurecimento em madeira, ou seja, é a mão humana, é uma decisão humana. Então não tem como excluir a mão humana, a pessoa ou as pessoas do contexto de terroir. Por mais que alguns estudiosos, eles defendam isso. Então, terroir é o contexto de agrupamento de conjuntos geográficos e humanos que tornam um local único. Somente Rioja vai conseguir fazer vinhos com aquele estilo, com aquele perfil. Tá, Marcelo? Mas eu posso fazer um vinho pertinho de Rioja, Ribeira del Duero, onde eu vou usar a mesma uva ou o mesmo corte, só que muda o contexto de terroir. Não vão ser vinhos sequer parecidos. Então, terroir envolve clima, então, se tem mais frio, se tem mais calor, a questão dos ventos, nevoeiro, envolve as questões de solo, então, a origem desse solo, a composição de minerais desse solo, se esse solo vem de qual formação de rochas, depois, a textura desse solo, se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso, ou seja, essas rochas com minerais vão se decompondo com o tempo e vão trazendo diferentes texturas para o solo. Mas também, no contexto de terroir, além da mão humana, ainda nos fatores geográficos, um contexto chamado altitude. E a altitude vai influenciar em vários diferentes fatores. Por exemplo, inclinação. Por exemplo, mais frio ou mais calor. Por exemplo, maior insolação. Então, a altitude é um dos elementos associado num conjunto chamado relevo, associado a um conjunto chamado geografia, associado num grande conjunto chamado terroir, que é preponderante para determinados estilos e perfis de vinhos. A altitude, por exemplo, de Mendoza, na Argentina, e aqui tem o vinho que eu vou provar com vocês, é um vinho de Mendoza, que os vinhedos vêm de duas áreas distintas. Uma parte dos vinhedos vem de uma altitude ali de Lujan de Cuyo, Vinhas Velhas, na faixa aí de seus 800, 900 metros. Outra parte dos vinhedos vem de Pará de Altamira, passando de 1.100 metros de altitude. Mas por que o produtor vai pegar uvas de diferentes vinhedos e fazer um blend? Por que ele não pega a uva de um vinhedo, Lujan de Cuyo, vinifica e faz um vinho? Por que ele não pega
uvas do vinhedo, Pará de Altamira e faz outro vinho. Por que ele não faz dois vinhos diferentes e ele faz um blend de duas áreas distintas, com altitudes distintas? Porque ele quer um vinho com perfil diferente do que essas duas áreas sozinhas entregam. Normalmente o que ele quer ali? Uma busca de vinhos mais equilibrados. Tá, quer vinhos mais equilibrados? Como assim? Não estou entendendo. Pois bem, vamos avançar um pouquinho para a gente chegar nesse ponto. Para a gente chegar aqui nessa marcação. Quer entender um pouquinho das influências que a altitude traz para os vinhos. Vamos pegar aqui o mapa que a gente chama das referenciadas isotermas. Tanto no hemisfério, vamos pegar, aqui é o mapa global, né, no planisfério. Vocês estão vendo, quanto mais vermelhinho, mais calor. Por quê? Porque é a parte da Terra mais próxima do Sol. Linha do Equador. Conforme vai para o norte, conforme vai para o sul, a gente se afasta da linha do Equador, a Terra é redonda, né? Então o Sol está próximo. Conforme vai indo para os polos, vai se afastando do Sol, vai ficando menos quente, vai ficando mais frio. Quanto mais para o polo norte, quanto mais para o polo sul, mais frio. Existem duas grandes faixas de área no globo, que são chamadas isotermas entre os paralelos 30 e 50 no hemisfério norte. 30 e 50 no hemisfério norte. Isotermas paralelos 30 e 50 hemisfério sul, que são áreas aonde não é nem tão quente nem tão frio e que permite produzir uvas, elaborar, né, produzir uvas de alta qualidade para vinhos de altíssima qualidade. E se vocês olharem, é dentro dessas faixas que se concentra a maior parte de produção de vinhos do mundo. Vou pegar aqui no hemisfério norte, ó. Estados Unidos, quase todo o velho mundo, né? Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, leste da Europa, a China, vai pegar um pedaço do Japão. Se a gente for para o hemisfério sul, não é diferente, ó. Chile, Argentina, Brasil, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Então, a maior parte das regiões produtoras estão dentro dessas isotermas, que são áreas com temperaturas mais adequadas para a vitivinicultura de alta qualidade no mundo. Mas a gente só tem vinhos de alta qualidade dentro das isotermas? Não. Porque fora das isotermas, a gente vai ter, ou pode ter, outras áreas com influências de terroir que fazem uma moderação na temperatura, ou para mais ou para menos. Por exemplo, no Brasil, por que a gente consegue ter vinhos nas áreas tropicais brasileiras? Área central aqui do Brasil. Porque tem moderadores de temperatura que conseguem fazer isso. Dentre eles, altitude. Ah, lá no Vale do São Francisco, uma região muito quente, agora conseguiu uma indicação geográfica, né? IP Vale do São Francisco, primeira indicação geográfica de vinhos em regiões tropicais no mundo. Como é que consegue fazer vinhos de alta qualidade no Vale do São Francisco? Fatores de moderação. Aqui no Vale do São Francisco não é altitude, aqui é o Rio São Francisco que passa ali, que faz uma moderação importante. Argentina. Por que na Argentina a gente tem vinhos de alta qualidade lá no norte da Argentina? Fatores de moderação. Lá em Salta, por exemplo. Lá são vinhedos de altíssima altitude. São alguns dos vinhedos mais altos do mundo. Faz uma moderação de altitude, ou uma moderação de temperatura, de contexto de terroir, onde baixa a temperatura média, senão seria muito quente para se ter uvas de alta qualidade. E para a gente chegar nessa ideia, chegar na influência da altitude como um todo, a gente precisa pensar um pouquinho nisso aqui. O que é isso? Locais mais frescos tende a produzir vinhos, ou seja, local mais fresco, com
menos calor. Tende a produzir vinhos com menos álcool e menos corpo, porém com mais acidez. Locais mais frescos também têm a tendência a produzir vinhos com taninos um pouco mais marcados. Vamos pensar, por exemplo, norte da Itália, Vale da Aosta, lá na fronteira com a França. Vinhos de alta acidez, caráter mais fresco, vinhos menos, normalmente favorecendo uvas brancas, né? Tem bastante uva tinta lá, mas ainda favorece as uvas brancas, alta acidez, menos volume de boca, menos corpo. Enquanto locais mais quentes, a tendência é ao contrário. Produzir vinhos com mais álcool, mais corpo e menos acidez. Os taninos normalmente um pouco mais macios. O que a gente pode usar como exemplo aqui? Vamos pegar o Brasil. Locais mais frescos, como por exemplo, Planalto Catarinense. Tem esse caráter, então inclusive favorece uvas com ciclos mais, um pouco mais precoces a intermediários, não é tão favorável para ciclos longos, enfim, um pouquinho dá uma olhada em Santa Catarina, que tem bastante altitude. Local mais fresco, local mais quente no Brasil, Vale de São Francisco. Os vinhos ganham mais álcool, mais corpo, são vinhos mais pesados, são vinhos mais volumosos em boca, normalmente um pouco menos de acidez, enquanto os vinhos de Santa Catarina são extremamente ácidos. Qual que é melhor, qual que é o pior? Não dá para dizer. São diferentes. E para a gente entender isso, para chegar na altitude, porque a altitude pode influenciar diretamente nesse perfil. A gente precisa entender que tudo nasce na matéria-prima, na uva. Então a uva, e pegando as duas estruturas mais importantes das uvas para vinho, que é a polpa e a casca, e aqui uma boa citação, né? Polpa e casca. Então na polpa a gente vai ter o líquido, né? A maior parte da concentração do líquido, os açúcares, os ácidos. Enquanto na casca a gente vai ter os compostos fenólicos, né? Cor, tanino, aromas e sabores, compostos aromáticos. Por que eu tô falando isso? Porque a uva é quem vai receber esses fatores de influências do terroir no seu processo de amadurecimento para adquirir determinadas características e expressar essas características depois nos vinhos. Então, vamos pegar, aumentar aqui um pouquinho. A apresentação fica mais fácil. Pois bem, essa uva, quando ela está exclusivamente na videira, uva só amadurece enquanto está na videira. Depois que ela é colhida, ela encerra o seu ciclo de amadurecimento e ela vai entrar num outro ciclo chamado de apacimento. Mas no ciclo da videira, as uvas amadurecem exatamente seguindo essa tendência. Isso aqui é bem importante. Anota. Quando eu falo que é importante, precisa anotar. Você precisa ter bem compreensido. Você precisa ter bem claro isso para a gente chegar, né, nessas questões de influência de altitude. No ciclo da videira, a uva, o que acontece? Quando ela nasce, quando ela tem a sua origem, depois da floração, vai ter a frutificação, quando ela vira uma frutinha, uma uvinha, ela tem muita acidez e pouquíssimo açúcar. Com o passar do tempo, conforme ela vai amadurecendo, ela vai perdendo essa acidez, degradando esses ácidos, e ela vai retendo açúcar. Vai contendo uma concentração maior de açúcar, e o açúcar é fundamental para depois ser convertido em álcool durante o processo de fermentação. Então, com o passar do tempo, a uva vai amadurecendo, ela vai mudando de cor, né, de verdinho, vai perdendo aquela cor verde, depois ganhando aquela cor mais roxinha, né, da uva tinta. E ela, nesse ciclo, vai amadurecendo. Pois bem, paralelo a isso, a gente tem essa maturação também dos caráteres fenólicos, das características fenólicas, principalmente da casca da uva. Aonde ela, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo taninos mais macios, porque os taninos, quando a uva é verde, quando a uva é jovem, ele é muito adstringente, é muito agressivo. Com o passar do tempo, esse tanino vai dando uma maciada, vai ficando, né, mais agradável para estar no vinho. Vai desenvolvendo cor e também vai desenvolvendo mais aromas e mais sabores.
essa maturação, a gente pode chamar de maturação fenólica, vamos chamar assim para facilitar a vida, ela desenvolve mais para o final do processo de amadurecimento. Então, de nada adianta, ou pouco adianta, ter um bom amadurecimento, uma boa concentração de açúcar, uma boa retenção de acidez, se não tiver desenvolvido aromas, sabores, um tanino adequado e cor na uva. Então, esse é um ciclo de amadurecimento. Mas o que acontece? Essas características da casca da uva, elas vão ter um ciclo de amadurecimento muito próprio. E se vai se fazer vinhos tintos, principalmente, ou vinhos laranja, que se usa a casca da uva, precisa ter o amadurecimento da casca muito, muito adequado. E isso demora um pouco mais. Vocês estão vendo que a acidez... Por isso que se colhe uva para espumante mais cedo. A uva já está madura. Mas ela não precisa desenvolver tanto características de casca. Precisa amadurecer tanto essa parte fenólica. Porque não vai se usar a casca de modo geral para se fazer vinhos espumantes. Se usa muito pouco. Mas se colhe madura. Então, isso aqui é uma escolha humana. Que momento vai colher? Também é importante a gente entender isso aqui. Quanto mais grossa a casca da uva, mais tempo ela precisa de amadurecimento e mais calor e radiação solar ela precisa para amadurecer bem. Então, uma uva chamada Pinot Noir, que tem uma casca fina, amadurece bem mais rápido do que uma uva, por exemplo, chamada Touriga Nacional, que tem a casca bem grossa. Touriga Nacional precisa de áreas com mais calor, precisa de áreas com um pouco mais de insolação. Tá, Marcelo, mas aonde a altitude entra nessa história? A altitude ela pode ser fundamental para fazer com que o contexto de terroir de determinada área se torne adequada ou mais adequada para determinadas características. Querem um exemplo? Merlot na Serra Gaúcha. São áreas de altitude. Então a gente viu Merlot, Vale dos Vinhedos, a uva principal tinta para vinhos, denominação Vale dos Vinhedos. A Merlot na Serra Gaúcha, principalmente no Vale dos Vinhedos, por ter altitude, ou seja, que fica um pouco mais fresco, faz com que a Merlot amadureça de uma forma um pouco mais lenta. Aonde vai reter mais a acidez, vai manter mais um caráter de perfil de fruta um pouco mais fresca, e vai ter um caráter muito parecido, por exemplo, com vinhos de Bordeaux, guardadas as proporções. Estou dizendo que Serra Gaúcha é igual a Bordeaux. Mas por quê? Porque o contexto de terroir, a altitude na Serra Gaúcha faz com que a região da Serra Gaúcha fique mais fresca. Então passa um caráter de um Merlot mais fresco. Como é que é o teor alcoólico dos Merlots da Serra Gaúcha? Ah, ficam ali na faixa dos DO principalmente, né? 13%, 12,5%, às vezes 13,5%. Não chega a ser um vinho nobre. Merlot na campanha gaúcha, 14, 14,5% de álcool. Aí já é um pouco mais baixa. Tem um pouco menos de altitude na campanha gaúcha do que a gente tem na Serra Gaúcha. Muda o perfil do vinho. Qual que é melhor ou qual que é pior? Não dá para se dizer. Agora, por exemplo, se a gente pega a Tempranillo de Rioja tem um determinado perfil. Quando tu tem a Tempranillo em áreas mais altas, como o caso de Ribeira del Duero, por exemplo, ela muda o perfil. Fica mais concentrada. Por que isso? Bom, vamos pegar alguns exemplos pelo mundo de influência de altitude no perfil dos vinhos para a gente começar a entender como que a altitude impacta diretamente. Mas para a gente poder entrar nesse entendimento, a gente também precisa lembrar disso aqui, que para vinho é fundamental, inclusive é ponto técnico de qualidade de vinho, fator equilíbrio. Como assim? Os vinhos precisam ser equilibrados.
Se o vinho não for equilibrado, de nada adianta. Então o vinho precisa ter equilíbrio. E o equilíbrio envolve vários fatores, entre eles aqui alguns principais, que é acidez, tanino, álcool e intensidade de aromas e de sabores. Se tu tem um vinho que tem bem menos acidez, que eu usei um exemplo, né? Tem um vinho com bem menos acidez, mais tanino e mais álcool, o vinho pode ficar cansativo. Se tu tem um vinho com muita acidez, não tem muito tanino, não tem muito álcool, não tem muito aroma, fica um vinho que é muito ácido, daqui a pouco não é tão interessante. Então, a altitude, ela pode influenciar muito para ter vinhos mais equilibrados, de acordo com as escolhas enológicas, dentre elas variedades, momentos de colheita. Vamos dar alguns exemplos? Então vamos lá, práticos. Acabei de voltar da Alsácia, estava lá agora pouquíssimos dias atrás, pesquisando, entendendo um pouco os produtores, gosto muito da região da Alsácia, aliás, anotem aí, Alsácia vai ser cada vez mais uma região de grandíssimo destaque no mundo. Inclusive, daqui a pouco a Alsácia vai estar competindo aí com a Borgonha em prestígio, tá? Anotem o que eu tô falando. Isso tudo por causa do aquecimento global. Mas vamos chegar lá. O que acontece na Alsácia? A Alsácia tem uma cadeia de montanhas que protege da chuva e do frio que vem do norte da Europa, lá do Mar do Norte. Essas cadeias de montanha chamada Vosges. Então, a gente vai ter, vocês estão vendo aqui, essa cadeia de montanhas. Essa foto aqui eu fiz numa vinícola agora, como eu falei, alguns dias atrás. Então, podem ver que está até um pouquinho nublado aqui. A vinícola chamada Weinbach, que eu gosto muito, né? Weinbach é um projeto incrível, biodinâmico, espetacular. É um dos melhores vinhos da Alsácia do mundo. Gosto muito dos produtos deles. E vocês percebem aqui, inclusive, um vinhedo, né, famoso Grand Cru alsaciano. Mas perceba essa cadeia de montanhas. Aqui a gente está falando de altitudes aqui na faixa dos seus 250, 300 metros. Mas a cadeia dos Vosges, ela chega a mais de 1.400 metros. O que isso faz? Faz com que bloqueie a entrada da umidade e do frio que vem lá do norte. Então os vinhedos ficam mais protegidos. Então a altitude aqui protege os vinhedos e faz com que a maturação da uva aqui ganhe um pouco mais de intensidade de calor e de radiação solar, uma vez que protege das nuvens. Vocês estão vendo as nuvens ficando meio bloqueadas aqui nas cadeias de montanhas, que aqui não tem tanta altitude, mas um pouquinho mais para o norte tem mais altitude ainda. Faz com que essa área receba mais insolação. Então a altitude está protegendo da entrada do frio e da umidade. Menos chuva, menos nuvens. Menos nuvens, mais radiação. Então, na Alsácia, além da altitude favorecer uma maturação mais adequada por maior insolação, ela também protege do frio que vem do norte. Os vinhos vão ganhar um pouco mais de intensidade. Os vinhos ganham um pouco mais de corpo, ainda mantendo frescor. Porque a altitude também pode gerar inclinação, como é o caso dos vinhedos. Aqui essa inclinação é a exposição sul. Então o sol está passando aqui e está jogando radiação solar direto nesses vinhedos. Não à toa, por isso que aqui a gente tem o vinhedo Grand Cru. São as melhores exposições, os vinhedos que estão em inclinação. Então a altitude na Alsácia faz um trabalho fundamental para proteger da chuva, para proteger do frio e fazer com que a uva ganhe uma maturação extra, mais corpo, mais álcool. Claro, ainda favorece uvas brancas, porque nós estamos no norte da França, ainda favorece uvas brancas, mas com um pouquinho mais de concentração. E uvas tintas, como o caso da Pinot Noir. Vinhos espetaculares. Então, a altitude aqui fazendo um trabalho fundamental, preponderante. Vamos trazer para mais perto da gente. Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, então, ela literalmente vai do norte aqui da América do Sul até o sul da América do Sul. Ela literalmente é muito grande.
envolve vários países. A altitude dela passa aí dos 6, chega a quase 7 mil metros de altitude. E ela é exatamente a fronteira entre o Chile e a Argentina. E é a Cordilheira dos Andes que faz com que os vinhos de Chile e Argentina sejam tão diferentes. Como assim, Marcelo? Vamos olhar aqui. Por isso que eu escolhi um vinho para a gente degustar. Eu vou degustar com vocês daqui a pouco. Um vinho que ele é feito, as uvas vêm da Cordilheira dos Andes, literalmente. Do lado argentino. Nessa imagem, e até trouxe para vocês, porque eu acho isso tão incrível. Por isso que a gente estuda vinho. Eu acho isso tão espetacular. Então, por exemplo, esse livro aqui, que é o último livro que foi lançado lá do Instituto Catena Zapata, que é Malbec Mon Amour, que é uma parceria entre a Laura Catena e o Alejandro Virril, ele conta bastante disso que a gente estuda. Inclusive aqui, ó, página 114, que é marcado para mostrar para vocês, ele conta isso, ó. Aqui, ó. Exatamente isso, ó. Lado chileno, lado argentino, Cordilheira dos Andes, ó, a grande altitude, fazendo a separação entre os dois, né? A divisa, né? A fronteira, na verdade, fronteira que o termo é correto, né? A fronteira entre Chile e Argentina. Voltando para a nossa imagem, para ficar mais fácil da gente visualizar, Cordilheira dos Andes faz um papel, influência fundamental do lado chileno e do lado argentino. Por exemplo, toda a umidade e o frio, ele vem do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é um oceano frio. Tem correntes muito frias que vêm lá da Antártida, que deixam a água muito fria. E tem massas de ar fortes que vêm, literalmente, que entram do oceano em direção ao continente. Legal. Então, esse vento frio, ele entra e as áreas do Chile costeira são áreas frias. As áreas do Chile mais central são áreas mais quentes, porque já protegem uma outra cordilheira menor, chamada Cordilheira da Costa, que bloqueia a entrada do frio em áreas mais centrais do Chile. Outra coisa, a umidade vem do Oceano Pacífico. Ela entra com o vento em direção à Cordilheira dos Andes. Essa cordilheira, ela é fria, então a umidade retém todo no topo da cordilheira. O vento, quando cruza a cordilheira, ele perdeu a umidade. Para o lado argentino, esse vento vem muito seco e quente, porque a umidade e o frescor ficou todo na cordilheira, que era mais fria. Do lado argentino, esse vento ganha o nome de zonda. É um vento quente e seco, que torna a Argentina ainda mais seca. Outra coisa que a cordilheira faz, a umidade que entra do oceano fica toda retida na cordilheira. Então, do lado argentino, chove muito pouco. Comparando os dois lados, então o lado argentino é bem mais seco, bem mais quente. Se a gente comparar o vinho do lado chileno com o vinho do lado argentino, o lado argentino é muito mais potente, alcoólico, encorpado, vinhos mais... porque é muito seco. A cordilheira, a altitude da cordilheira, bloqueou a umidade e o frescor que entrariam do oceano. Isso fica todo do lado chileno. Inclusive, é a altitude aqui que retém a neve, a umidade, em formato de neve. Quando começa a esquentar, essa neve derrete e gera água para os dois lados. Para onde que vai ter mais água? Para o lado chileno, foi o lado que recebeu mais umidade. O lado argentino, menos água. Então, o que acontece do lado chileno, mas principalmente do lado argentino? A Argentina ela é tão quente e tão seca que os melhores vinhedos da Argentina precisam buscar maior altitude, subindo a Cordilheira dos Andes. Então, hoje, os melhores vinhedos da Argentina eles estão a mais de 1.400 metros de altitude. Precisa ter mais frescor. Como é muito quente, é muito seco, as áreas mais baixas fazem com que a uva tenha uma maturação de muita concentração de açúcar. Lembra das áreas quentes, a influência de áreas quentes? Muita concentração de açúcar, perde muita acidez e ganha o caráter de sobrematuração. Quando tu forma e vai subindo a cordilheira, indo em áreas de maior altitude,
tu tem uma temperatura média menor. Quanto mais se sobe, mais a temperatura baixa. Então, mais ou menos a cada 100, 150 metros de altitude que você ganha, você tem uma temperatura média um pouco menor, algo em torno de 1 grau a menos na média. Então, a altitude também favorece a ter temperaturas mais baixas. A altitude faz com que se aumente a amplitude térmica. Dias quentes, noites frias. E isso para o ciclo da videira é muito benéfico. Desacelera à noite, acelera durante o dia. Boa maturação de açúcar, retém mais acidez e desenvolve mais a parte aromática, porque se estende o ciclo da videira. Então a altitude pode favorecer um ciclo de videira mais longo. Vinhos mais aromáticos, vinhos com maior intensidade. Essa questão da altitude ela é tão importante que em 2011, o Chile, aqui olhando do lado chileno para a gente dar uma olhada do lado argentino. Em 2011, o que o Chile fez? O Chile fez um sistema de classificação baseado em maior proximidade do mar ou maior proximidade da Cordilheira dos Andes. Ele chamou do sistema, né? Costa entre cordilheiras e Andes. Onde é que estão os vinhedos? Estão mais próximos da costa. Mais frio, um pouco mais úmido. Vinhos mais frescos e ácidos. Entre as duas cordilheiras. Então, essa parte central marcadinho em verdinho aqui no mapa. Áreas que ficam mais quentes, vinhos mais intensos, vinhos mais potentes. Depois, quando os vinhedos começam a subir a Cordilheira dos Andes, começam a ganhar altitude, faz esse fenômeno também que eu falei para vocês de estender ciclo de amadurecimento. Vinhos com mais aromas, mais sabores, vinhos mais intensos, vinhos mais amplos. Vinhos que ganham perfis muito diferentes. Concentram um pouco mais, mas mantém bastante acidez por causa da altitude. Só que esse fenômeno, ele não acontece para o lado argentino. Então aqui, até botei para vocês aqui esse recorte do lado chileno, ó, mais próximo do oceano, então influência costa. Depois, nos fundos dos vales, chamado Vale Central principalmente, bem mais quente, retém bem mais o calor. Quando começa a subir o sopé da Cordilheira dos Andes, volta a ter frescor por causa da altitude e também do ar frio que desce da Cordilheira dos Andes, principalmente à noite. Lado argentino isso não acontece. Por quê? Porque a umidade, o frescor vem do oceano. Então, do lado argentino, se do lado chileno tu tem essas opções de estar mais próximo do oceano, ou de estar mais no fundo do vale, ou estar em maior altitude da Cordilheira dos Andes, do lado argentino isso não existe. Primeiro porque tu não tem o mar próximo. A Argentina, o mar vai estar lá no leste. A área de vinhedos da Argentina estão toda aqui costeando a Cordilheira dos Andes. Como é muito mais quente, mais seco, precisa de altitude para conseguir moderar essa temperatura. Para conseguir ter frescor e os vinhos serem interessantes. Então, inclusive, se vocês olharem a Argentina, quanto mais para o norte da Argentina, vinhedos de maior altitude. Então, aqui os vinhedos passam de 3.300 metros. Gente, isso é muito alto. Conforme vai vindo para o sul, vai ficando vinhedos um pouquinho mais baixos. Região central, região de Mendoza, vinhedos aí acima de 500 metros, chegando aí nos 1.000 e hoje 1.400, 1.500 metros. Isso não é espetacular? Olha que incrível. Olha o que a altitude pode fazer. Inclusive, se a gente olhar Salta, lá no extremo norte, onde é que tá Salta? Salta tá aqui, ó, só pra gente pegar como referência. Ó. Salta tá aqui, ó, extremo norte da Argentina. Vinhedos passando de 3.000 metros, 3.300 metros de altitude. Fica esse cenário aqui. O que acontece? Além da maior altitude, menor temperatura média, maior amplitude térmica, quanto mais altitude estão os vinhedos, mais insolação e radiação solar precisa. O que isso significa? Maior radiação solar. A uva precisa desenvolver cascas mais grossas, porque senão ela vai ser queimada pela radiação. Cascas mais grossas, características das cascas mais presentes nos vinhos. Quais são as características da casca?
tanino, cor, aromas e sabores. Então, quanto maior a altitude, também favorece uvas com casca mais grossa, vinhos com características dessas cascas mais presentes. Por isso que os vinhos de Salta são vinhos com muita cor, são vinhos com tanino muito presentes. E são vinhos muito aromáticos, com muito sabor, muitos aromas. Porque a altitude também faz isso. Então a altitude ajuda a reter a acidez, ajuda a ter uma maturação mais longa e com maior intensidade aromática. Ah, Marcelo, então vinho de altitude é sempre melhor? Depende. Depende da altitude e depende do contexto de terroir. Porque se tu tem um local muito frio, a altitude pode não amadurecer algumas uvas. Por exemplo, Santa Catarina é uma região fria e com altitude. Santa Catarina, as uvas tintas, elas têm mais dificuldade de amadurecimento. Uvas tardias não amadurecem muito bem, porque às vezes falta calor. Então não é necessariamente só por ter altitude vai ser melhor ou vai ser pior. Mas pode favorecer, como é o caso de Salta. Só se tem vinhos de alta qualidade em Salta por causa da altitude. E bem diferente, por exemplo, de Mendoza. Mendoza, os vinhedos têm um pouco menos de altitude. O que acontece com os vinhos de Mendoza? Normalmente são vinhos com um pouco mais de peso. Aliás, vou provar um vinho com vocês que tem 14,5% de álcool. Ele é de Mendoza. O que o produtor fez aqui? O que a Bodega Carro fez aqui? Eu vou pegar dois vinhedos diferentes. Um vinhedo de Loja de Cuyo, menos altitude, vinhos um pouco mais encorpados, mais alcoólicos, e vou pegar um outro vinhedo de Parragem Altamira, com mais altitude, passando de 1.100 metros, mais frescor. Vou fazer um blend desses dois vinhedos e fazer um vinho que eu tenho um perfil mais equilibrado. Melhor ou pior? Não, diferente. Diferente. Pode ter. E se tem vinhos incríveis de Loja de Cuyo, se tem vinhos incríveis de Vale de Uco, né? Parras de Altamira fica em Vale de Uco. São só diferentes. Aliás, a gente botei o mapa aqui para vocês, né? Para vocês verem. Loja de Cuyo, de modo geral, aqui com um pouco menos de altitude. Parras de Altamira fica aqui em Tunuyã, com um pouquinho mais de altitude, né? Então, eu vou pegar aqui, né? Rio Tunuyã, ele cruza essa região toda aqui, tô mais aqui, né? Parras de Altamira. É melhor a gente situar, né? Tá marcadinho, inclusive, com vermelhinho aqui, ó. Que pega aqui o leito do Rio Tunuyã e vão ter vinhos, porque tem mais altitude, tá subindo a cordilheira. Então eu saio ali de vinhedos de 800 metros e chego a vinhedos de mais de 1.100. Dá mais de 300 metros de altitude. Muda muito o perfil do vinho. E esse blend vai ficar provavelmente com perfil diferente, né? De aromas, sabores, características. Aliás, vamos provar esse vinho. Olha que legal, né? A gente entender. Por isso que a gente aprende sobre vinho, porque a gente gosta de aprender sobre vinho. Aí a gente estuda, aprende e fica mais feliz e tudo mais, né? Então, olha aqui esse vinho. Esse vinho tem, então, vinhas de altitude, Mendoza. Tem uma intensidade média mais de cor, uma coloração vermelho rubi muito intensa, não tem reflexos. É um vinho muito límpido. Olha, visualmente muito bonito, é um vinho tinto, tranquilo. No nariz, uma intensidade média mais para muita de aroma. É um vinho correto aromaticamente, só tem cheiro de vinho. Um aroma aqui de uma fruta muito madura, que tem uma ameixa madura. Tem um toquezinho de mirtilo. Tem um toquezinho que ele lembra uma erva aromática. Vamos agitar a taça? 3, 4 voltas. Aromaticamente, agitando a taça, ele fica um pouco mais com essa nota de erva. Ele tem um toquezinho de raiz. Toquezinho de alcaçuz, gostoso. Girando a taça, ganha um toquezinho de cassis também, um pouco mais. Nossa, delicioso. Ele tem um aroma fresco, mas aqui o álcool também é um pouco mais evidente, né? A gente sente um pouco mais do álcool, já uma pungência no nariz. Mas álcool a gente avalia em boca. Vamos colocar na boca. Primeiro gole sem avaliar, mas ainda volume de boca muito interessante. Preenchimento de boca
esse meio de boca muito bem preenchido aqui. Ele é um corte de Malbec com Cabernet Sauvignon e tem um toquezinho de Petit Verdot, acho que tem 1% de Petit Verdot nesse vinho, para dar aquele toquezinho, aquele toquezinho tânico, aquele toquezinho de raiz, provavelmente muito da Petit Verdot. É 67% Malbec, 32% Cabernet Sauvignon e 1% de Petit Verdot. Esse vinho passa 12 meses em barrica, sendo 50% do vinho em barrica, 50% sem barrica. Então, o vinho que ele é feito, eles chamam, né, de Petit Carreau, exatamente porque é o vinho de entrada. Então, tem uma família francesa aqui, famosa, né? Então, esse perfil bem interessante. Agora, segundo gole. Dá uma engolida. É um vinho seco, álcool médio mais, corpo médio mais, acidez média mais, intensidade de sabor, olha, média mais para muita. E um vinho que dá para essa acidez a mais que esse vinho tem, não ele ia ficar cansativo com 14,5% de álcool, é por causa dos vinhedos de maior altitude, com certeza. Então esses vinhedos de Pará de Altamira estão trazendo um pouco mais de intensidade aqui. E uma intensidade muito interessante. E assim, esse toque fresco em boca, os aromas é de fruta madura, tem essa nota de novo da ameixa e essa nota do cassis muito presente, mas é deliciosa porque essa nota herbal, essa nota de erva seca, aqui um toque mais de um toquezinho de tomilho, assim, aquela toquezinho até meio terroso do tomilho, delicioso, delicioso. Então, esse corte aqui fez o vinho ficar incrível. A altitude ajudou muito no perfil do vinho. Melhor ou pior? Bom, se pegasse os dois vinhedos separados, Lujan de Cuyo e Vale de Uco, né, Parras de Altamira, seriam diferentes. Não teria esse equilíbrio que esse vinho tem. Aliás, esse vinho ele é muito bom, gosto muito, né? O nível de qualidade desse vinho, ó, ele é um vinho bom para muito bom. Ele é um vinho que ele é importado pela Mistral, né, que é do grupo Catena. E aqui o selinho, né? Selinho da Mistral, ó, contra a falsificação. 14,5% de álcool. É a safra 2018. Se não, ele é um vinho que não é barato, mas ele é na faixa de 160, 170 reais aqui no Brasil, lá direto na Mistral. Eu paguei numa promoção e paguei até um pouco menos que isso, né? A Mistral de vez em quando faz umas promoções, até nem abri, ó. Eu só tirei uma dose no Coravans, podem ver aqui, ó, para nossa degustação. Então 2018, mas ele tá pronto, tá perfeito para ser degustado agora, é só botar uma carne aqui e ser muito feliz. Então a altitude aqui, mesmo com 14,5% de álcool, ó, pode ver aqui, ó, mesmo com os 14,5% de álcool, ó, ele ainda tem frescor por causa da altitude dos vinhedos. Se fosse vinhedos de Maipu, eles ia ser muito mais potente, ia ser muito mais alcoólico, ia ser muito mais até cansativo como um todo, do que aqui a gente pegando, né? Vinhedos de Lujan de Cuyo e até algumas vinhas velhas aqui de Lujan de Cuyo, que eles têm aqui dessa área aproximadamente, e vinhedos de maior altitude, que está subindo a Cordilheira dos Andes, de Parras de Altamira. Mas um vinho, olha, vou falar para vocês, viu? Pela faixa de preço, tem muito vinho argentino que entrega muito menos, cobrando muito mais caro. Mas vamos dar outro exemplo aqui. Espanha. Se a gente olhar aqui, duas áreas bem distintas. A área aqui, Ribera del Duero, e a área de Rioja. Percebam que aqui é o mapa de relevo da Espanha. Percebam que aqui a gente tem mais altitude do que aqui. As duas áreas, Rioja e Ribera del Duero, são as duas denominações das mais importantes junto com o Priorat da Espanha. Então, essas três áreas que a gente pegar, né? Priorat, Rioja e Ribera del Duero são as três áreas de maior distinção do vinho espanhol. Agora vamos pegar Rioja e Ribera del Duero. Por quê? Porque as duas têm uma uva protagonista chamada Tempranillo. Quais são as características da Tempranillo? A Tempranillo, de modo geral, é uma uva que ela tem uma intensidade média de características. Uma intensidade média de aromas, sabores. Ela não é tão ácida. Ela é uma uva bem produtiva. Então o produtor tem que diminuir um pouco o seu volume de produção para ela ganhar um pouco mais de intensidade. Ribera del Duero é uma área que tem mais altitude.
O que acontece com a Tempranillo em Ribeira del Duero? Todos esses fenômenos que a gente estava falando. A casca da uva fica um pouco mais grossa. O vinho, a uva vai manter mais acidez. O ciclo de amadurecimento ele é um pouco mais longo. As noites são um pouco mais frias. Então, o que acontece com a Tempranillo em Ribeira del Duero? Ela ganha intensidade de tanino, mas macio. Ela ganha álcool e corpo, mas ela também ganha em acidez. Tá, Marcelo, por que ela ganha álcool em corpo? Porque ela vai amadurecendo lentamente. Então, ela tá ganhando açúcar, que vai dar álcool pro vinho. Mas, fundamentalmente, ela também vai ganhar em intensidade aromática, porque o ciclo vai ser mais longo. Vai conseguir amadurecer mais a casca da uva. Vai reter essa acidez. Então, os vinhos de Ribeira del Duero, se comparados com os vinhos de Rioja, são vinhos mais tânicos, mais intensos, são vinhos com maior presença. Ah, eles são melhores? Não, eles só são diferentes. Rioja vai trabalhar muito a questão da madeira, Rioja vai trabalhar muito também essa questão um pouco mais de volume de boca, de peso. Qual que eu gosto mais dos dois? Se vocês tiverem, me convidem qualquer um, Ribeira, Rioja, eu sou apaixonado. Então, realmente, vinhos incríveis e gosto muito dos dois. Então, aqui só para a gente pegar uma referência, ó. Então, Ribeira del Duero, os vinhedos vão a mais de 1.100 metros de altitude, predomina uvas tintas, Tempranillo principalmente, e vai fazer vinhos mais potentes, vinhos mais intensos. Não dá para dizer que é melhor ou que é pior. Eles são diferentes, vão ter características diferentes. E essas características diferentes vão expressar, né, vinhos aí com caráter diferentes, tudo mais. Eu gosto muito dos vinhos de Ribeira, são vinhos mais concentrados, são vinhos mais potentes se comparados com os vinhos de Rioja. Né? São vinhos com mais estrutura tânica, normalmente mais acidez e mais cor. Rioja vão ser vinhos normalmente com mais madeira, são vinhos com um pouco mais de volume de boca e um caráter um pouco mais puxado para o toque secundário, né? Secundário mais evidente. Certo, errado? Não dá para dizer. São diferentes. Vamos dar um exemplo do Brasil? Vamos chamar os vinhedos mais altos do Brasil são os mais fáceis para a gente pensar a altitude. Aonde? Santa Catarina, Planalto Catarinense. Se a gente der uma olhada, inclusive aqui, o que a gente olha aqui? Santa Catarina são áreas de maior altitude. Os vinhedos em Santa Catarina, eles passam aí dos 1.400 metros hoje. O que acontece em Santa Catarina? Ciclo mais longo. Mas é frio. Então, uvas tintas têm um pouco mais de dificuldade. O que favorece Santa Catarina? Uvas de ciclos mais precoces e intermediários. Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay, que hoje são os melhores vinhos de Santa Catarina. Ah, mas tem as uvas tintas, Cabernet Sauvignon, Merlot ainda são as mais plantadas? Sim, porque já eram plantadas há muito tempo. Mas não são as que se dão melhor. Para vocês terem ideia, a altitude em Santa Catarina faz com que a temperatura média caia, enquanto no Rio Grande do Sul vai se colher praticamente ali em fevereiro, em Santa Catarina vai se colher as uvas em, olha, final de março, abril, é de 1 mês a 2 depois. Porque é mais alto, é mais frio, ciclo mais longo. Tá, mas então por que não deixa uvas tintas ir amadurecendo mais e mais e colhe depois? Porque falta calor. Daqui a pouco vem, começa a ficar frio, não tem mais calor para amadurecer a uva. Então não é necessariamente só melhor ter altitude, mas altitude pode ser um fator moderador importante desde que se tenha as uvas e os produtos adequados para serem elaborados ali. Uvas adequadas para vinhos, explorando o que tem de melhor. Então a altitude é essa soma de fatores que pode mudar um contexto de terroir e mudar o perfil do vinho. Uvas mais tardias em Santa Catarina se colhe às vezes até em maio. Depende da safra. E aí já quase faltando calor para elas conseguirem amadurecer. Por isso que é normal os vinhos tintos de Santa Catarina ter aquela nota herbácea mais evidente. Né? Principalmente Cabernet Sauvignon, aquela nota mais puxada para ervas, né? Para aquela nota mais pimentão. É bem característico de Santa Catarina.
favorece muito mais outras variedades que não são tão tardias por causa da altitude. Para a gente finalizar nosso encontro, 2 observações importantes. A altitude pode trazer também riscos muitas vezes de faltar calor. Geadas tardias. O que é geada tardia? Tá ali entrando a primavera, vem um frio súbito pela manhã, pode matar a brotação, pode matar a floração. E também a questão de granizo, né? Granizo, o que acontece? É a chuva de pedra. Como tu tá em maior altitude, o granizo, na verdade, ele recebe uma quantidade de ar quente e úmido que sobe em determinadas altitudes que chegam a ponto de congelamento. Essa umidade congela, vira pedra e cai e pode, né, destruir vinhedos, pode literalmente acabar com literalmente vinhedos inteiros e danificar safras e acabar com safras e prejudicar safras seguintes, inclusive, como por exemplo a chuva de pedra. Agora, altitude, falar de altitude é muito gratificante. Pensar os vinhos de altitude é muito gratificante. E provar vinhos de altitude é muito gratificante. Porque olha que diferentes perfis de vinho se formam. Porque também depende da uva, depende do produtor, depende de maior e menor altitude. Então provar um vinho, por exemplo, como aqui o Petit Carreau, de uma intensidade incrível, mas trazendo o frescor que a altitude traz para esse vinho, você pega uma taça e sente ainda essa nota. É um vinho de um local um pouco mais quente, mas com toques de frescor. Com essa acidez média para média mais, trazendo esse frescor também para o vinho. Não é só aquele vinho com aroma de geleia, compota, só aquele álcool e aquele corpo cansativo. Não, tem um frescor que equilibra. E a altitude pode fazer isso. A altitude pode trazer um bom equilíbrio, principalmente nessa época de aquecimento global, onde os anos estão ficando mais quentes, as safras mais quentes. Catena Zapata já falou. O futuro da Argentina está na altitude. Então, fuja para as montanhas, porque precisa de altitude para fazer vinhos mais equilibrados, principalmente nesses locais mais quentes. E atenção para a nossa Serra Gaúcha, porque como está tendo anos mais quentes, está favorecendo uvas tintas mais intensas, coisa que não era tão convencional da Serra Gaúcha. Se a gente pegar as últimas safras aí, 2018, 2020, tintos potentes, porque está ficando mais quente. E a Serra Gaúcha ainda consegue manter uma boa acidez, um bom frescor nos vinhos, porque tem mais altitude. Por isso que é legal a gente aprender, por isso que é legal a gente estudar, por isso que a gente, né, para entender um pouco desse contexto, para pensar, provem vinhos de altitude, olhem a altitude. Minha dica final para vocês é olhem, leiam a ficha técnica, vejam quanto tem de características, de informações, de aonde vem, como é feito, maior ou menor altitude, comparem vinhos de altitudes diferentes, que vocês vão perceber o quanto os vinhos ficam diferentes, às vezes com pequenas variações. Melhor ou pior? Depende. Mas é bom a gente acompanhar, porque cada vez mais o mercado de vinhos vai depender de altitude para moderar as temperaturas e fazer vinhos mais equilibrados. Turma, adorei nosso encontro, foi incrível. Quero deixar aquele beijo muito mais especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.